polêmico agora. Pastor é profissão? Pastor tem que ser registrado, tem que ter a sua carteira assinada? Pastor pode ser microempreendedor? Olha só, a legislação ela é uma só. E o que vem de acordo à normatização de um líder religioso, que seja pastor, que seja padre, as perguntas vêm: eu tenho que ser registrado? Eu tenho direitos trabalhistas? Ora, a luz do direito está aí. Muitos advogados podem contribuir com comentários aqui neste vídeo. Gente, olha só. Eu tive um questionamento se o pastor pode ser MEI. Inclusive de um colega. Ele falou comigo o seguinte: Josana, o pastor presidente, ele tudo bem, a gente vai fazer a retenção do imposto de renda dele, a gente vai fazer a contribuição individual dele, mas tem um monte de pastores que a gente vai fazer todo mundo ser MEI. Aí eu perguntei para ele: colega, lá no registro lá das qualificações de profissões do microempreendedor, tem a profissão pastor? Ora, se lá não existe esta profissão, por que o pastor vai ser MEI? E por que a instituição religiosa vai pagar a prebenda do pastor como MEI? Gente, nós estamos falando de governança, nós estamos falando do que é sério, nós estamos falando do que nós pregamos. O que é certo, sempre será certo. O errado nunca será certo. Ora, se o pastor recebe uma prebenda numa igreja, que é equivalente a 5 salários mínimos, a 2, a 3, o microempreendedor contribui com o INSS apenas com um salário mínimo. E isso, 5%. E a história de vida desse homem que deixou a sua vida secular, a sua vida profissional, que muitos deles deixaram e tem uma história de vida. E quando chega lá na terceira idade, que a igreja não tem mais como remunerar esse pastor com a prebenda, como que esse pastor que deu a vida pela igreja vai viver? É uma pergunta, é uma análise reflexiva. Refletir sobre o que é o jeitinho brasileiro. E o jeitinho não pode estar dentro das igrejas. Errado. Ora, o zelador está ali, também tem que ser registrado. Pessoas que trabalham na igreja precisam estar registrados. Se existem pastores que são pastores, mas que fazem um trabalho administrativo na igreja durante o dia, ele não vai ser registrado como pastor, porque pastor não é profissão. Não é profissão para ser registrado. É uma legislação diferenciada. Não existe retenção do INSS da prebenda do pastor. Se não existe retenção do INSS da prebenda do pastor, por que eu vou registrar um pastor como pastor se não tem profissão? Se ele é uma missão e não é uma profissão? Então, assim, na minha igreja todos os pastores são registrados. Eu acredito que você pode ter registrado, mas não existe a profissão pastor. Inclusive, a CTF Web, caso a instituição religiosa ela só tenha a prebenda do pastor para lançar, o fechamento, a transmissão mensal no ECAC deve ser realizada zerada. Uma vez que o INSS sobre a prebenda do pastor não é um imposto que a instituição retém para repasse, sendo este, como eu falei aqui agora, uma obrigação do próprio pastor fazer essa contribuição do INSS como contribuinte individual.
Ora, se eu tenho uma legislação que diz que a prebenda do pastor, ela tem a retenção do imposto de renda, mas ela não tem a retenção do INSS, por caracterizá-lo como um contribuinte individual, como que eu posso registrar um pastor? Fica aí a reflexão para você. A gente tem também, por que teve que criar o CBO 263105, que é o CBO que diz sobre a questão dos ministros de culto religioso, porque para envio da informação dessa retenção do imposto de renda e do pagamento da prebenda ao pastor pela instituição religiosa, algo que nós temos posteriormente que estarmos enviando a DIRF com essas informações, precisava-se de um CBO, porque senão não vai. E criou-se o CBO. Mas o pastor não é profissão, não tem profissão regulamentada. Eu quero que você entenda isso. E assim, a gente fala isto e eu sempre estou aqui evidenciando o que é que a legislação nos traz. Se você gostou do nosso vídeo, curta e compartilhe, tá? E se inscreva no meu canal do YouTube. Um abraço a você e logo estaremos com mais respostas e debates bem polêmicos como esse em relação a diversos temas. Mas um deles aqui é o tema de instituições religiosas.